Oi, meus amores. Eu queria gravar esse áudio para vocês. Esse vídeo, que na verdade é um podcast, falando sobre como eu manifestei o meu Kindle, que também é um dos áudios que tá aqui no canal. E se vocês quiserem, eu vou deixar ele linkado aqui para vocês poderem ouvir esse áudio depois. Eu sempre quis um Kindle porque, obviamente, sempre gostei de ler muito e também para me ajudar nos meus estudos de lei da atração, desenvolvimento pessoal. Só que assim, na época eu não trabalhava. A minha família não é uma família que, assim, que compra todos os meus luxos e todas essas coisas assim. É uma coisa que eu já estou manifestando, que eu estou trabalhando nisso. Inclusive, só que eu me sentia muito pesada, sabe? Eu não queria que fosse alguém me dando o meu Kindle. Eu queria que fosse algo conquistado, mas que eu sentisse que eu merecia aquilo, sabe? Mas eu sempre lidei com muita ansiedade e às vezes eu tenho uma mente um pouco negativa e é por isso que eu gostava das sublinos e às vezes a minha mente ela é muito catastrófica. Então, sendo bem sincera para vocês, para mim a manifestação ainda é uma coisa que eu tô trabalhando. E eu quero compartilhar esse processo porque eu tô desenvolvendo o meu autoconceito, sabe? E eu quero que vocês também desenvolvam o de vocês. Principalmente o autoconceito de merecimento, porque eu vejo como ele é importante pra gente aceitar oportunidades e agarrar coisas que são nossas, sabe? Não abrir mão de sonhos só porque eles parecem difíceis ou eles vão demorar algum tempo. Se você quer alguma coisa, não importa, você faz acontecer. Se você quer alguma coisa, vai ser seu, já é seu, na verdade. É tipo, não importa quanto tempo leve, não importa nada. Tempo, dinheiro, nada importa. Você vai ter o que você quer. E é isso que eu coloquei na minha mente, porque eu terminei o ano de 2023 muito frustrada porque eu tinha procrastinado muito. Não estava vivendo uma vida pra mim, uma vida legal que eu gostasse. Eu fiquei, não, ano que vem eu tenho que ter pelo menos uma conquista. Eu tenho que me tornar alguém realizadora, que realiza os meus sonhos e que vive os meus sonhos. Foi isso que eu coloquei na minha mente. Aí fomos aquele finalzinho de ano, fazer aquela lista que a gente faz e coloca todos os desejos, todos os sonhos. Mas nesse ano em específico eu coloquei três metas, mas como uma sendo a minha prioridade e a minha meta, assim, que tendo que priorizar outras coisas, eu iria priorizar essa meta, que era o meu Kindle. E, pois bem, como que eu ia fazer isso? Não sabia exatamente de onde ia vir, se eu ia ganhar num sorteio, se eu ia comprar, porque eu não tinha dinheiro na época. E eu fiquei assim, não sei de onde é que vai vir. Nessa época eu também estava estudando lei da atração, lei da suposição também, já tinha estudado muito antes, mas nunca praticado de fato, sabe? Colocado em prática na minha vida. E eu vou contar o processo para vocês, de como aconteceu isso. Eu primeiro decidi que o que eu queria, que era essa decisão máxima de priorizar que eu queria um Kindle naquele ano. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria um Kindle antes do meu aniversário, porque eu faço aniversário por volta de julho. Então é bem no meio do ano, então ia dar tempo de eu resolver a minha vida. Eu já estava fazendo alguns projetos de videomaker, gravando aulas de uma professora que me deu aula e que ela estava fazendo um curso e ela me chamou para gravar os vídeos dela. Ok, mas ainda era assim, uma quantia bem simbólica, não era nada muito grande, até mesmo porque eram aulas pequenas também, eu gravava, era uma vez por mês. E ok, mas mesmo ganhando bem pouco nessa época, eu juntava. Juntava tipo assim, ó, essa parcela aqui vai ser pro meu Kindle. Não importa se fosse R$ 2, se fosse R$ 20, eu tava colocando lá na caixinha da Nubank pra manifestar o meu Kindle. E eu acho que essa foi a primeira atitude que me fez realmente olhar para os meus sonhos, na questão de fazer eles acontecerem. Claro que existem outras formas de manifestar, mas essa foi a que me deu mais segurança e também acalmou um pouco da minha ansiedade, porque eu não fiquei esperando, sabe, alguma coisa acontecer, não fiquei ansiosa com o que ia acontecer, de onde ia vir, de como eu ia fazer. Eu sabia que eu estava me movimentando para aquilo. E às vezes as pessoas falam, ai, nossa, mas você juntar dinheiro, você fazer essas coisas, não é lei da atração, não é lei da suposição, você não tem que se movimentar. Mas pra mim foi o que funcionou, foi o que aquietou o meu emocional e a minha alma, porque eu comecei a perceber que, sim, eu podia ir atrás dos meus sonhos.
Sim, eu podia tomar a frente e se eu não gostar de uma coisa, eu vou e mudo aquilo, sabe? Isso é bem poderoso. E às vezes a gente não tem essa autonomia, pelo menos eu não tinha, de tomar a frente dos meus sonhos e ir atrás deles, não importa o que acontecer. Então, comecei essa saga de estar sempre juntando dinheiro. E também eu sempre acreditei muito que quando você começa uma coisa, você foca naquilo dali, vão acontecendo coisas para que aquilo dali se expanda. E ok, eu comecei a juntar e juntei e ainda estava faltando uma boa parcela do dinheiro. E aí eu até tinha um cartão de crédito para poder comprar, mas eu falei, não, eu quero comprar à vista, sabe? Quero comprar à vista. Basicamente foi questão de algumas semanas quando eu decidi essa questão, fui juntando, já estava juntando dinheiro há algum tempinho. Fui em uma entrevista de emprego. E foi a minha primeira entrevista de emprego na vida, só que eu fui assim, muito confiante. E eu já estava querendo manifestar um emprego, eu me imaginava saindo para ir trabalhar, mas não imaginava o emprego em si. Eu sou designer e eu só sei que eu queria trabalhar com designer. E eu sempre gostei de comunicação e tudo mais. E eu sabia que eu queria trabalhar como designer. Mas nesse meio tempo, o que realmente fez diferença para mim na minha vida foi a forma como eu comecei a levar a vida. Eu comecei a levar a vida de uma outra forma. Provavelmente isso aqui vai ficar muito grande, gente, mas é porque tem muita coisa que eu quero ensinar para vocês realmente entenderem como foi esse processo. Eu comecei a levar uma vida de forma mais leve, ver o que eu estava insatisfeita na minha vida mesmo e começar por isso, sabe? Na minha rotina, principalmente. Sentindo que eu precisava movimentar mais o meu corpo. Eu fui lá, comecei a fazer yoga, uma vez na semana, 2 vezes na semana, só para movimentar o meu corpo, para deixar ele mais relaxado, para me sentir mais calma. Também estava dormindo pessimamente. Eu era a pessoa que vivia com insônia, só ia dormir às 6 da manhã. Comecei a dormir às 11 horas, por volta das 10, não, das 10 não. Por volta das 10, 11 horas, e eu acordava às 3 da manhã, sempre assim, mas aí eu voltava a dormir. E nesse meio tempo em que eu acordava durante a madrugada, eu ficava imaginando o meu Kindle, como eu estava lendo no meu Kindle, deitada na cama lendo meu Kindle, levando meu Kindle para os lugares. E também isso foi uma das técnicas assim que eu usei e de deixar minha mente completamente saturada. Nesse meio tempo que aconteceu essa manifestação, eu só pensava em eu já tenho meu Kindle é maravilhoso. Meu Kindle, meu Kindle, meu Kindle, meu Kindle. E era isso. Sério, pra todo mundo eu falava, ah não, vou comprar um Kindle, eu vou comprar um Kindle. Ah não, eu tenho um Kindle, eu vou ter um Kindle. Não importa o que aconteça, eu vou ter um Kindle e tudo mais. E fiquei falando disso até a minha mente saturar. E aí eu sei que, por exemplo, a minha mente começou a saturar, a minha mente começou a receber aquela informação quando eu tenho o meu primeiro sonho. Aquilo que eu tô tentando manifestar. Então eu tive um sonho com o Kindle já sendo meu, tive alguns outros sonhos com pessoas que tinham um Kindle, e nessa parte foi bem lá no início, que era quando eu ainda não tava com a crença de merecimento, de que eu merecia ter um Kindle. Ok. E isso é muito importante, porque eu acho que ninguém fala disso nos vídeos, sabe? E foi uma experiência que eu tive pessoalmente. Eu saturei a minha mente mesmo, saturei. Antes de dormir, eu ficava pensando no meu Kindle, no meu Kindle, no meu Kindle, no meu Kindle. E aí, eu saturei a minha mente. Ao saturar a minha mente, foi onde eu tive esses sonhos. Eu sou muito assim. Se eu saturo a minha mente, eu começo a sonhar com aquilo, começo a pensar demais naquilo, eu acabo sonhando muito facilmente. Então, eu fazia isso. Aí eu utilizei essa parte da minha insônia ao meu favor, porque eu dormia, mesmo que eu dormisse cedo por conta dos meus maus hábitos de noturnos, eu ainda acordava muito cedo, acordava às 3 da manhã, 5 da manhã, e aí eu me forçava a dormir. Mas nesse tempo que eu tava meio consciente, meio sonolenta ainda, eu começava a pensar, ai meu Kindle é muito bom, eu já tenho um Kindle, ai nossa, eu vou baixar muitos livros no meu Kindle. E ok, e saturando minha mente ainda mais. E uma outra coisa, eu acho que focar na minha rotina, focar, por exemplo, em fazer as minhas unhas, em lavar meu cabelo, hidratar o meu cabelo, focar na minha rotina me deixou menos ansiosa. E é uma coisa que, assim, o pulo do gato. Porque eu tava vivendo uma rotina leve, eu tava focando e dando foco pra minha rotina. E isso me tirou a ansiedade.
Ou seja, eu consegui soltar muito mais fácil. Tipo assim, eu pensava no meu Kindle várias vezes por dia, tudo bem. Mas quando eu tava fazendo a yoga, fazendo outras coisas, eu não tava pensando em manifestar. Eu não tava pensando no meu Kindle. Eu tava pensando em fazer aquilo dali bem feito, sabe? Então esse foi o meu processo, o meu início, assim, realmente manifestar. E esses truquezinhos, não truques, mas coisas que eu fui implementando, vivendo na prática, foi vendo a minha forma de manifestar, tendo essa consciência. E aí depois de ter definido uma meta, ter saturado a minha mente, já ter escolhido o modelo de Kindle que eu queria comprar, pesquisei um pouco sobre Kindle, mas eu não ficava pesquisando muito modelo não. Eu só queria um modelo que fosse, tipo, bom, mas com bastante espaço de armazenamento, porque eu sou a louca do armazenamento. É tipo assim, todo eletrônico que eu vou comprar, qual o maior armazenamento possível que eu posso ter. Essa pessoa sou eu. Depois disso, eu foquei na minha rotina e foquei nessa parte de cuidar de mim, de me sentir mais leve, mais calma na minha rotina. Passando esse período, o que eu fazia quando eu tinha alguma ansiedade, alguma ânsia mesmo de querer ter aquilo logo? Focava em me acalmar, em me autorregular, em sentir o meu corpo, me aterrar. E aí depois eu pensava, nossa, mas eu já tenho meu Kindle. Eu tentava respirar fundo, me acalmava. E depois tentava, não por muito tempo, sabe? Só criava uma imagem mental. De eu sentada lendo meu Kindle, de eu deitada na minha cama pessoalmente. Principalmente eu ancorava imagens que eu já tinha mentalmente. Por exemplo, eu tô acostumada a ficar bastante tempo no meu quarto. Então eu sei como se eu fechar os olhos, eu consigo ver meu quarto. Então eu ancorava, tipo assim, uma cena de eu deitada na minha cama lendo o meu Kindle, que é uma coisa que eu faço muito comumente agora. Então, ancorar algo que você quer na sua realidade atual ajuda muito. Ancorar, ter essa visão de tipo assim, pra que eu queria um Kindle? Eu queria um Kindle pra incluir na minha rotina, sabe? Pra incluir na minha vida atual. Então, não faz sentido eu não cuidar da vida atual que eu tenho, sabe? E só ficar ansiando pelas coisas. Porque quando essa coisa vier, ela não vai ter sabe? Se eu tivesse um Kindle, mas eu não tivesse uma rotina legal, não tivesse energia suficiente para poder parar, ler, concentração, foco. Se eu não tivesse essas estruturas, não teria sentido eu ter um Kindle na minha vida. E uma última coisa que eu acho que foi, a chavinha final para manifestar, foi trabalhar a minha autoconfiança e também o meu merecimento. Literalmente, as últimas coisas que aconteceram para se manifestar de fato. Porque o que aconteceu? Eu comecei a sentir que eu precisava melhorar. Eu sou muito assim, eu sinto as coisas e eu vou tentando caminhar nessa direção. E eu senti que nessa fase eu estava precisando muito de melhorar essa questão do meu merecimento. Eu mereço um Kindle sim, eu sou uma pessoa que tá guardando dinheiro para isso. É uma coisa que eu sonho há muito tempo. E eu quero honrar, sabe, a garota que eu fui, eu quero honrar essa pessoa que desejou esse Kindle por tanto tempo. E por que não, sabe? Porque às vezes a gente tem dinheiro e não honra os nossos sonhos. A gente vai fazer outras coisas, às vezes coisas que são realmente importantes, mas a gente se esquece de honrar os desejos e os nossos próprios sonhos. E foi uma coisa que eu me determinei. Eu falei, não, eu vou honrar esse sonho. Mesmo que seja pequeno, ele vai ser a minha primeira prova de que eu consigo conquistar as coisas, de que eu sou uma pessoa realizadora. E sempre que eu tiver dúvida, eu vou me lembrar disso, de que eu consegui. E ok. Aí eu fui chamada para uma entrevista de emprego, fui super confiante, eu falei, não, ele vai me contratar. Fiquei pensando na minha mente que ele ia me contratar, imaginei ele super me achando confiante, me achando uma pessoa maravilhosa. Tanto que na entrevista, assim, eu fiquei um pouco nervosa por ser a minha primeira vez, mas eu passei muita confiança, muita profissionalidade e também fui arrumada como se eu já fosse uma das meninas do ADM, de onde eu trabalho agora, que eu trabalho como designer. E ok. Aí eu fui lá e fui aceita no primeiro dia. E as meninas do RH sempre falaram, nossa, você foi... Geralmente ele faz mais de uma entrevista. E geralmente, tipo assim, a gente sabe quando a pessoa foi contratada, quando ele termina e a pessoa vai direto pro RH. E ele simplesmente falou, tipo,
vai lá no RH e traz seus documentos amanhã, porque você vai começar essa semana na experiência. E eu fiquei tipo, ok, porque eu já sabia que eu ia ficar, sabe? E foi, mesmo sendo um trabalho que foi uma indicação do meu tio, é, a empresa onde eu trabalho, eles levam as coisas bastante a sério, então eles não iam aceitar qualquer pessoa lá para trabalhar se não tivesse porte, não tivesse físico, é, não tivesse uma postura realmente. E foi o que eu tentei passar e eu acho que eu consegui. Afinal, eu tô trabalhando lá, né? E eu fiquei muito feliz. E às vezes a minha mente ela para um pouquinho e fala: "Nossa, mas foi uma indicação". Mas foi uma porta que se abriu e que antes não estava aberta para mim, sabe? Foi uma porta que se abriu porque eu também me abri. Eu também comecei a alinhar coisas na minha vida para receber coisas na minha vida. E essa foi um outro ponto da minha manifestação. Lembra que eu tava lá guardando dinheiro e tudo mais? E aí, ok. Antes eu guardava, sei lá, às vezes 20, 40, 50, às vezes eu guardava R$ 100 quando eu conseguia, e porque eu ganhava R$ 200 por gravação, e tinha minhas coisas pra comprar e coisas desse tipo. Ok. E aí, quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro mês, eu não recebi o salário inteiro, porque eu não comecei a trabalhar no início do mês mesmo, eu fui um pouquinho pro meado do mês, então no mês seguinte eu não recebia tudo. Mas assim, tirei uma parte desse dinheiro, guardei esse dinheiro, uma parte eu ofertei e a outra parte comprei minhas coisas desse tipo. No segundo mês eu já consegui completamente o dinheiro que eu precisava pro meu Kindle, porque eu já estava guardando antes. Então, assim, vê como foi importante? Lá no início eu coloquei aquela meta, eu comecei a guardar, não sabia de onde ia vir esse dinheiro, se eu ia receber o Kindle no sorteio, se eu ia ir pra Bienal e ia ser presenteada por algum daqueles rapazes que ficam lá. Eu não sabia, mas eu coloquei uma sementinha. E é isso que eu quero falar pra vocês, porque, sério, não desistam. Comecem de onde vocês estão e as coisas elas vão acontecendo. Você não precisa ver todo o caminho na sua frente. Você só precisa dar o primeiro passo, o segundo e focar em continuar caminhando. E claro que na nossa vida a gente precisa ter uma visão geral, a gente precisa ter uma visão de longo prazo. Mas para mim, que eu ainda sou uma pessoa que tenho muito a trabalhar da ansiedade, isso me ajudou muito a focar no aqui e agora, a focar em organizar minha rotina, organizar as minhas coisas. Isso me ajudou muito. E eu quero dizer pra vocês, porque eu sei que muita gente sofre com ansiedade na hora de manifestar. E esse foi o meu relato. E assim, eu consegui comprar o meu Kindle. E outra coisa, eu tinha escolhido um modelo. E nessa época que eu tinha escolhido o modelo, tinha um rapaz que ele tava gostando de mim e ele falou: "Não, eu vou te dar um Kindle". Aí eu falei: "Não, você não vai me dar um Kindle, porque eu vou comprar". Aí ele falou: "Não, eu te dou um Kindle". Eu falei: "Não, eu quero comprar porque esse Kindle significa muito pra mim. Ele significa uma conquista minha. E toda vez que eu olhar pra ele, eu quero saber que fui eu que comprei, sabe? Porque é um sonho muito antigo". E aí ele falei: "Escolhe outro presente pra você me dar de aniversário". E aí, ok. Inclusive, o celular que eu tô gravando agora foi um presente que ele me deu. Inclusive, daquele áudio de ser mimada, fui muito mimada, gente. Fui muito mimada. Não estamos namorando nem nada do tipo, mas fui mimada. Exatamente. E ainda sou. Ainda hoje em dia a gente não tem tanto contato assim, mas ainda sou muito mimada. E continuarei sendo. Mas ok. E aí, gente, eu me perco muito nas histórias, né? Desculpe. Mas eu adoro. Sério, esse momento aqui é muito especial pra mim. Espero que seja pra vocês também. Que ajude vocês esse áudio, essa experiência, porque é tudo verdade. Eu não tô escondendo ou passando algo que eu não tenha vivido, sabe? Tive sim muitas ansiedades, tive sim momentos em que eu achei que eu não ia conseguir e que era melhor desistir, mas eu não desisti. Eu prometi pra mim que eu ia conseguir. E aí, ok. Aí eu achei o modelo do link e tudo mais que eu ia comprar. E aí, na hora de realizar o pagamento, que eu já tava com o dinheiro todo pronto, à vista, pra poder comprar, eu falei: "Nossa, tinha uma promoção de um modelo acima". Lembra que eu sou a louca do armazenamento. Tinha um modelo acima com mais armazenamento e era, tipo, exatamente o que eu queria. Eu falei:
meu Deus, eu ia comprar um pouquinho mais inferior, porque era a quantidade de dinheiro que eu tinha. E aí eu consegui aquele outro. E essa foi a minha manifestação. Foi uma história bem longa. Espero que vocês tenham gostado. Por fim, eu realmente consegui o meu Kindle. Consegui um acima do que eu queria, sabe? Se eu tivesse comprado no cartão, parcelado, alguma coisa assim, não teria sido esse outro Kindle que estava na promoção exatamente antes do meu aniversário, que era algo que eu queria. E depois eu comecei a juntar para uma outra manifestação que, assim, também vou contar quando ela acontecer. E outra coisa que eu esqueci, agora que eu me lembrei falando disso, eu tinha eu peguei um livro para poder ler sobre manifestação também, e era uma técnica sobre 100 dias escrevendo, mas eu sou uma manifestadora preguiçosa. Eu só escrevi um dia mesmo, mas eu escrevi um dia com intenção, sabe? Como se eu tivesse com um Kindle, mas não como se eu tivesse com um Kindle. Foi tipo, minha rotina com o Kindle. Não, hoje eu sou feliz e grata porque eu tenho um Kindle. Não, é tipo, hoje eu baixei o livro tal porque eu tava lendo no Kindle e foi muito legal. Eu fiz essas anotações e coisas do tipo. Sabe, uma coisa realmente que eu faria no meu dia a dia. E eu falo, eu sou uma manifestadora preguiçosa, mas é verdade, gente. Coisa que, tipo assim, é muito tempo. Eu desisto. Eu ainda tô trabalhando nisso, na consistência, mas ainda não tá rolando. Então, essa foi a minha história de manifestação. Espero que vocês tenham gostado, que se inspirem e que manifestem muitas coisas e que mudem a vida de vocês pra melhor. Um beijo. Tchau!